Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci e hoje estamos aqui mais uma vez com o programa Zoom Debate. Você já parou para pensar o que significa na prática viver o autismo no dia a dia? Tem que se respirar para pensar, com certeza. Muito se fala, muito se compartilha, muito se comenta. Mas será que a gente realmente entende o que é o autismo? Por trás dos diagnósticos, dos laudos, das estatísticas, existem histórias reais. Existem famílias que se reorganizam completamente e mudam suas vidas. Existem mães que não descansam. Existem crianças que enfrentam um mundo que nem sempre está preparado para elas. E é talvez a pergunta que deva ficar. A pergunta mais importante de hoje. E que não seja o que é o autismo, mas o quanto de fato nós estamos preparados como sociedade para falar com ele. Estamos falando mais ou estamos entendendo melhor? Estamos incluindo ou apenas discursando sobre a inclusão? Hoje, no debate, nós vamos sair do superficial. Vamos falar sobre diagnóstico, desafios reais, sobrecarga emocional, rede de apoio e principalmente sobre a autonomia. O que não nasce sozinha, ela se constrói com suporte. Eu sou Roosevelt Conci e esse é um convite não apenas à informação, mas à reflexão. Estamos começando agora o Zoom Debates. Até já. Olá, e agora em definitivo estamos aqui no Zoom Debate, na TV Zoom em Nova Friburgo, onde é a nossa sede, aqui na região serrana, centro-norte fluminense, e a nossa imagem, o nosso som, ele chega para Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, aqui em rede, e para 11 municípios aqui, que a gente costuma dizer, para a nossa Baixada Friburguense, o nosso centro-norte fluminense, mais um pool de emissoras, numa startup chamada Soul TV, onde nós estamos juntos a mais 100 emissoras, micro e pequenas emissoras, para todo o Brasil. Então é uma honra e a responsabilidade de trazer para cá temas que sejam, que possam não somente impactar, mas que possam envolver. E a gente sempre fala no início do programa que o tema de hoje ele tem a ver com todos vocês. Mas eu ouvia lá que você vai falar de autismo, isso não tem a ver comigo, não. Isso tem a ver com a sociedade. Se você faz parte da sociedade, tem a ver com você, tem a ver com todos nós. Mas eu não tenho ninguém na família com autismo. Mas você sabe o que efetivamente é o autismo? Você sabe o quanto isso pode estar comprometendo, às vezes, a vida de um vizinho, a vida de um parente, a vida de alguém, e até que alguém que não tem um relacionamento direto, mas impacta a sociedade. Como é que nós estamos tratando isso? Então, você, quem sabe, você pode ser alguém que possa contribuir de forma significativa para uma chamada rede de apoio a quem, por exemplo, hoje está passando por um momento de um diagnóstico de um filho, por exemplo, com autismo, e o equilíbrio emocional para que a gente possa ter um diagnóstico desse, ou uma rede de profissionais que possa fazer esse diagnóstico com muita segurança. E nós estamos aqui para isso, hoje, com duas profissionais, eu diria assim, mas são pessoas que estão hoje vivendo a causa do autismo. E a gente precisa trazer nesse mês, onde a gente fala da conscientização do autismo. Eu tenho aqui a satisfação de receber a Monara Heller. Monara Heller, ela é psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, mestre em tecnologias emergentes em educação, e é co-criadora do TEAR, Grupo de Apoio às Famílias de Pessoas com Autismo, e atuou como coordenadora técnica da rede Casa do Autismo em Cachoeira de Macacu. Monara, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la, que mais uma vez estivemos aqui já em outro momento, mas hoje trabalhando num tema dentro do mês, que é um mês que se fala, e vocês vão falar aqui, que é um mês que não é um mês da nossa região, não é um mês do Estado, não é um mês do Brasil, é um mês onde é um mês internacional, onde se tem falando inclusive das cores que nós vamos falar, porque azul e porque o mês. Então. Seja muito bem-vindo. E aqui a gente fala o seguinte, não sou eu que apresento um currículo, porque às vezes o currículo é frio, e às vezes ele distancia até quem está do lado de lá. Não, essa profissional assim, mas eu acho que é importante que a gente tenha empatia com o público, e o público possa entender quem é Monara.
Manara é uma pessoa que se apaixonou pelo autismo na trajetória aí do trabalho. À medida que foram aparecendo cada vez mais pacientes, cada vez mais pessoas com autismo, eu fui descobrindo o quanto esse mundo era muito maior do que as informações que me chegavam. E quando a gente vai atendendo as pessoas com autismo, a gente vai conhecendo também as famílias, as dores, as lutas e a importância de se militar por esse tema, de se desdobrar por isso. Então, antes de tudo, eu sou uma apaixonada e uma colaboradora, uma pessoa sempre muito junto, né, das famílias, da comunidade, como a Isabela daqui a pouquinho vai poder falar um pouquinho, né, das pessoas aqui da nossa cidade. É isso que a gente quer, que é a sua experiência, que é a sua fala, que é a sua vivência, acima de tudo, para que a gente possa compartilhar com quem está nos vendo e ouvindo também, porque nós estamos no Spotify, de modo que isso possa mudar a vida das pessoas. Eu sempre falo o seguinte, que nós somos agentes de transformação. A gente não pode ter dúvida disso. E o quanto a gente pode efetivamente impactar, né, com isso que talvez seja um dos maiores ativos que a gente tem. E às vezes a gente passa pela vida, a gente não consegue aplicar esses ativos no processo de transformação de pessoas, de gente, né? Mas eu quero falar antes, apresentar ela, que é uma colega nossa e aqui da Zoom, sempre esteve muito próxima da gente aqui, recentemente participou, se dispôs a participar de um documentário conosco aqui, abrindo a sua vida, porque não é fácil, às vezes as pessoas se fecham também, mas ela abriu a sua vida, fez daquilo e não se recolheu também, acho que é importante dizer isso, não se recolheu e não tratou aquilo como um problema, tá? Buscou solução naquilo que efetivamente alguns viam como sendo um problema e hoje tem uma presença exemplar na nossa sociedade. Não só como uma mãe, porque às vezes eu falei aqui, eu peço desculpas quando eu falei assim da mãe, mas a mãe sofre, o pai sofre, a família sofre, a sociedade sofre, os entornos sofrem, tá? E a gente precisa colocar isso. Mas naturalmente a gente é vocacionado a falar pela mãe, mas leia-se mãe na figura da estrutura familiar, né? Mas eu tenho aqui então a Isabela Stutz. Isabela Stutz é jornalista, mãe atípica, mobilizadora e comunicadora pela causa da inclusão de pessoas com autismo. Isabela, dentro dessa apresentação sua, a gente queria também conhecer Isabela por Isabela. Quem é Isabela? Ruse, obrigada. É um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de dar voz a tantas outras mães ou outras famílias, né? Eu sou uma jornalista, uma comunicadora que teve a vida transformada por um diagnóstico. E se o que eu sabia fazer era comunicar, falar e informar, o que eu resolvi? Transformar a minha vida, a minha vivência em algo que eu pudesse também fazer a diferença na sociedade, né? O autismo chegou para transformar a minha família, a minha maneira de comunicar e a minha maneira de informar, né? Existem muitas vertentes ainda na Isabela comunicadora, mas esse coração pulsante por falar da informação e da inclusão hoje bate mais forte, e nesses meses entre março, abril, a gente fica pungente em falar sobre inclusão. Eu falo muito do autismo porque eu vivo o autismo, mas a gente fala de inclusão como um todo, porque se eu quero um futuro melhor para o meu filho autista, eu quero para todas as crianças e para todas as pessoas que têm essa necessidade de inclusão. Olha só, eu acho que só essa abertura de vocês já foi suficiente para que a gente pudesse pedir paciência, tolerância de quem está nos vendo e quem não tem diretamente, não vive diretamente o processo, mas que vai sair daqui com certeza transformado, diferente de como começou o programa. A gente diz o seguinte, no início do programa a gente pede para que a gente possa contextualizar, fazer um nivelamento, porque a gente não pode partir do princípio que todos têm a obrigação de saber o que é autismo. Então, acho que se a gente pudesse, eu falo o seguinte, vamos de alguma forma fazer esse nivelamento, vamos pegar junto a essa oportunidade desses passos para a gente poder primeiro ir esclarecendo. Então, se eu pudesse perguntar uma pergunta básica, primeiro dia de aula, perguntar a professoras, o que é o autismo? Tá? Então, que vocês pudessem passar um pouco aqui, sem fazer a entrega toda técnica, porque a gente vai trabalhar muito, vamos ter aqui muitas questões aqui, dúvidas, mas um pouquinho,
cada um pudesse falar. Por favor. Tá ótimo. Então, hoje a gente chama o autismo de transtorno do espectro autista. Vou começar pela palavra transtorno. Imagina que você está andando pelo supermercado e ali naquele corredor fica aquela plaquinha ali, desculpe o transtorno. Alguém está lavando ou cuidando daquele caminho, você não pode passar naquele caminho, você vai circular, achar um outro caminho. O transtorno é uma condição, né, do ser humano, quando acontece com um diagnóstico, em que você vai ter um desenvolvimento diferente de outras pessoas. Então a gente fala de uma condição atípica, quer dizer, diferente do típico. Só que no caso do autismo, é um transtorno que se dá por um espectro, quer dizer, há uma variedade de condições, de características de pessoa para pessoa. Então eu posso encontrar uma pessoa com uma determinada característica, a outra já não dorme bem, uma já tem dificuldade para se alimentar, a outra fala, outra não. E quando a gente fala de autismo, né, que é a última palavra aí do termo, vai falar justamente sobre duas condições básicas. Ou seja, é um transtorno do desenvolvimento que afeta o desenvolvimento do sujeito, principalmente em dois campos. Um, da parte sociocomunicativa, quer dizer, eu vou ter uma dificuldade para interagir, me comunicar com as pessoas. E o outro campo, o campo dos comportamentos repetitivos e restritos. Então é isso, é um desenvolvimento que vai seguir um curso diferente, que vai trazer, né, novidades na forma de pensar, na forma de ler o mundo, mas também vai trazer adversidades para as quais é preciso tratamento, paciência, tolerância e mão junto. Isabela, quando eu fiz a sua apresentação, eu vim aqui, mas obviamente com a curiosidade. Acho que a curiosidade que move, as pessoas têm que ter essa liberdade de poder se colocar. Às vezes a gente tem a curiosidade, mas a gente não tem a liberdade de poder buscar. Tá? E eu vi aqui, lhe apresentando, eu coloquei jornalista e mãe atípica. E, obviamente que pela primeira vez, tenho que dizer aqui, tem que ser, né, amplo com vocês, tenho ouvido esse termo. E aí agora eu venho através da Monara, e ela já faz uma antecipação. Mas eu queria que você, obviamente, continuasse a questão do nivelamento, dessa contextualização, mas eu estou lhe apresentando, então, agora não como a comunicadora, mas como a mãe atípica. Isso. O termo mãe atípica, como família atípica, veio do universo atípico, né? Que as nossas crianças são consideradas atípicas, elas têm uma questão diferenciada no neurodesenvolvimento delas. E aí, essa condição de mãe atípica se aplica aos autistas, às T21, às PCDs, todas as mães nisso. E a gente carinhosamente usa esse nome porque a gente se acolhe nesse termo. Quando nós mães atípicas estamos juntas, falando de uma para outra, a gente tem uma entendimento entre a gente de termos que talvez no universo materno nem todas têm conhecimento disso. Mas somos todas mães. As mães atípicas carregam muito mais sobre os seus ombros e sobre as suas famílias as dificuldades que às vezes se aplicam às suas filhos ou crianças ou famílias, né? Por quê? Porque sobrecai muito sobre o universo da mãe o cuidado, né? Eu quero que a gente não sobrecaia muito sobre o termo mãe, porque a gente precisa de uma família, de uma rede para cuidar de uma pessoa autista ou de qualquer outro PCD. Porque senão a mãe Roosevelt, nesse cenário, ela fica pesada. E aí pesa sobre os nossos ombros uma coisa que vem da maternidade, que é a culpa. E ninguém quer culpa. Eu não quero ser culpada por nada. Eu quero que a sociedade entenda que eu preciso dela para que meu filho evolua. E uma coisa que eu quero complementar a fala de Monara é o termo doença. O autismo não é uma doença. Às vezes a pessoa pode, por falta de entendimento ou compreensão, achar, mas então ele é doente? Seu filho é doente? Não, ele não é doente. Ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem características que o consideram autista. Uma pessoa no espectro autista. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa única dentro do desenvolvimento dele, que desenvolveu algumas características que o foram diagnosticados como autista. Então, cada autista é muito único no seu desenvolvimento, na sua vivência, em todos os aspectos que consideram ele.
Enquanto sociedade, a gente pode dizer, mas eu não convivo com nenhum autista, eu nunca vi nenhum autista. Eu peço que você abra os olhos, sociedade. Se o seu filho estuda numa sala de aula que tem, na rede pública, a média de 30 crianças, seu filho convive com alguma criança autista. Se você é mãe. Se você entra num ônibus que cabe 100 pessoas, você pode não saber, você pode não reconhecer, mas você convive com uma pessoa autista. Por quê, Roosevelt? Porque diferente de outras condições que às vezes geneticamente vão ser aparentes, você pega um T21, síndrome de Down, né? Nós tivemos aí em março o Dia Internacional da Conscientização. Eles têm características físicas que você, ao olhar para uma criança, você consegue identificar melhor. Uma pessoa com paralisia, você consegue identificar visivelmente. Uma questão motora. Só que no autista, você pode estar olhando para ele, que muitas vezes ele não vai carregar fisicamente características que você identifique. A gente, mãe atípica ou família, já muda o olhar. Veja quando estou num parquinho e vejo aquela quantidade de crianças, hoje, por conta de viver o universo, eu já olho para uma criança e falo assim, se aquela criança não é, a mãe devia investigar. Porque você começa a ver muita característica na criança, você começa a perceber certos aspectos que você sabe que no universo. Todas as crianças vão carregar todas as características? Não. Algumas vão ter muitas estereotipias, que são aqueles movimentos. Outras vão ter questões na fala. Então, esses aspectos são muito visíveis. E o autismo vem com outras comorbidades, que são o quê? Às vezes a pessoa autista vai ter o TDAH. E aí você vai ver aquela criança muito agitada. Às vezes a pessoa autista vai ter epilepsia. Alterações sensoriais. E aí tem certas coisas que você vai conseguir visualmente ver melhor. Mas através do comportamento. São comportamentais. Fisicamente nós não temos esses traços. E por isso que a gente diz que autismo não tem cura, porque autismo não é doença. E não tem cara. Mas voltando, porque aí vocês já entraram e vocês... Vou ter celeuma, né? Não, aceleraram. Vai abrir um monte. Aceleraram já e o que acontece? É a emoção, ó. Eu estou vendo isso. A gente tem que aproveitar essa carga assim, de emoção, porque é o espaço para isso aqui também. Dizer para vocês o seguinte, quem está lá começa a ficar interessado pelo tema, mas ele precisa saber, vocês trouxeram traços e coisas nesse sentido, mas o que seria o autismo? Então vamos explicar. O que você acha que a mãe deveria, a família ver? Como é que começa, como é que a gente acabou de falar o seguinte, não é doença, tá? Então, isso depende do esclarecimento da mãe, depende de alguma coisa. Como é que a gente... Vamos partir do marco zero. Não é? Do nascimento. Do nascimento. Você, na condição de psicóloga, de psicopedagoga, e também com a formação que você tem de supervisora, né? Por favor, vamos só para a gente poder trazer... Porque a mãe já acelerou aqui, tá? A mãe já está indo pro médico. Mãe atípica. Né? A mãe atípica. Então, na verdade, a gente encontra duas condições básicas para um bebezinho, né? Eu recebi um bebezinho, nasceu um bebezinho. Algumas crianças já vão apresentar os primeiros sinais já no primeiro ano de vida. Já vão ter uma alteração do contato visual, então essa mãe vai amamentar e essa criança não vai fazer tanto contato, ela não vai se interessar tanto por certos brinquedos como outras crianças típicas, às vezes não vai reagir a ações ou vai ter uma reação muito inesperada, muito inapropriada para aquele estímulo sonoro, visual em si. Outras crianças vão ter um desenvolvimento típico até mais ou menos 1 ano de idade e depois as alterações começam, né? O seu filho foi assim, né? Tem criança que começa a falar, começa a fazer movimentos e depois de 1 ano aquilo começa a se perder. Então são os primeiros sinais que uma mãe pode notar. Assim que ela percebe esses sinais, ela deve conversar com o pediatra. Normalmente, um bom pediatra também já observa isso. E aí, Roosevelt, acontece uma coisa muito importante. Existe uma lei que determina que o pediatra deve aplicar o MCHAT. Que MCHAT é um teste. É uma escala de rastreamento que tem na caderneta de vacinação. É uma pergunta, uma entrevista que ele vai fazer com a família, com a mãe, com o pai, com quem vier essa consulta, de preferência quem fica mais com a criança, às vezes até uma avó, um cuidador, e vai rastrear ali se pode ter uma presença do autismo. Não é diagnóstico. É para dizer assim, acho que merece uma avaliação mais aprofundada. Ou então, não, mãe, fica tranquila. Vamos acompanhar. Né? Vamos acompanhar. Hoje, a carteira de vacinação, é importante dizer, ela tem para mãe, independente do que para mãe, para família, muitas informações que ajudam a acompanhar o desenvolvimento do seu filho. São marcos, são orientações. Por exemplo, é orientado que até tantos meses
ele engatinha. É orientado que até tantos meses ele ande. Se seu filho, a gente está falando da criança, apresentou um atraso. Ele está com 1 ano, nem engatinha. Ele está com tantos meses, ele não para. O distúrbio do sono, a gente tem muito isso. Ai, mas ele não dorme, ele não fica sossegado, ele tem muito terror noturno. Não tá balbuciando, que né? é terror noturno? Aqueles pesadelos, que a criança fica agitada, se move muito. Dorme, mas está tem sempre assim. Alterações do sono. Então, mesmo que você for a mãe de primeira viagem, ou seja, nunca tive contato com o bebê, você tem uma expectativa de sono, você tem uma expectativa de mamada, você tem uma expectativa de movimentos, quando ele começa a pegar a sua desinho. Olha a caderneta. Você não tem isso? Poxa, meu filho tem... Olha uma expectativa. Quando a gente está perto da criança fazer 1 ano, o que você quer que ele faça no aniversário dele? Um aninho, né? Com dedinho. Meu filho nunca levantou o dedo. Meu filho não aponta pra nada pra pedir pra mim. Ele nunca apontou. Ué, mas será que ele tá normal? Vamos usar essa palavra. Talvez ele tenha um atraso, Roosevelt. Que não quer dizer, mães, não se assustem, famílias, que é autismo, tá? Porque pode ser um atraso no desenvolvimento dele. Nenhuma criança se desenvolve igual. Né? Então, enquanto família, até pela minha vivência, o que eu digo? Você sentiu, não te inviabilize, não se deixe ser... que a sua intuição, mulher, mãe, seja colocada de lado. Se você sentiu qualquer coisa no seu filho, você fica ali 24 horas cuidando. Você sentiu qualquer coisa no seu filho que você tá achando estranho, você não tá sentindo normal, ou você tá ali vivendo com ele, tá vendo que aquilo não tá legal, procurar um profissional. Pode ser alguma coisa? Pode não ser nada. Pode ser que o simples estímulo que você faça vai ajudar. Às vezes ele chegou a 1 ano e ainda não balbucia nada. Pode ser só a falta de estímulo. Vamos levar no profissional, estimular, e ele vai desenvolver. E pode não ser autismo. Normalmente o pediatra vai indicar o melhor profissional. Mas se ele fizer a escala do MCHAT e identificar sinal, ele vai mandar para um neuropediatra. Mas agora já vem a curiosidade e a gente tem que ter o posicionamento aqui. Mas existe o exame do pezinho. Não existe. A pessoa fala, exame do pezinho. Então, para o autismo não existe o exame da orelhinha e nada. Não, assim, por exemplo, o da orelhinha, se a criança já apresentar ali alguma questão, a profissional ela não vai te diagnosticar com autismo. Ela, assim, meu filho... Recomendar que você procure outros profissionais. No do pezinho, se geneticamente apresentar alguma coisa, não vai dar autismo. Nem se você... A gente não tem exame que indique autismo. Não adianta você nascer e fazer um exame de genética no seu filho. Mas vamos avançar. Você diz o seguinte, existe uma certa obrigatoriedade na rede pública do pediatra nas avaliações que se tem com a criança, porque... Por favor, vocês parem com relação a isso. Que esse teste ele seja aplicado, ou ele só será aplicado quando houver algo que possa despertar. Né? Isso. Normalmente quando se traz algum sinal. Então essa família fala, olha, meu filho está diferente, ou alguém sinalizou. Ou o próprio pediatra observa. Porque ele faz o exame e observa ali. E aí ele deve sim aplicar. Então, mas a gente encontra muitas famílias que dizem, olha, nunca aplicou esse MCHAT, nem sabia que existia. Eu pergunto por isso, se é algo que... E por que, Roosevelt, que isso virou lei? Mas por que isso virou lei? Por quê? O que virou lei? Essa aplicação do MCHAT. Por quê? Até mais ou menos 2, 3 aninhos de idade, o nosso cérebro vai fazendo podas neuronais. O que é isso? Ele vai ali deixando de fazer certas conexões que se entende que não são tão necessárias. Então, por exemplo, se você pegar um bebê, colocar na piscina, ele sai nadando. Por que quando a gente cresce a gente não sabe mais nadar? Então, tem certas habilidades que o cérebro vai notando que não são tão necessárias e vai desligando. No autismo, algumas habilidades que são necessárias vão sendo desligadas. Então, por exemplo, a Isabela comentou que depois de 1 aninho, o filho dela já não demonstrava certas habilidades. Então, houve uma poda neuronal. Se você leva essa criança que está tendo esse período de podas e uma poda irregular para um profissional e ele recebe a estimulação, a família aprende como fazer estimulação, você consegue, o cérebro ainda está muito plástico, né? Você ainda consegue fazer muitas reconexões. Então, quanto antes se descobrir
que tem alguns sinais atípicos ali, independente de ser autismo ou qualquer coisa, melhor a gente consegue desenvolver e ter um resultado ao longo da vida. Eu queria, Isabela, se você se achar, quer dizer, confortável para falar, e a gente não deveria perder a oportunidade, caso você tenha, porque você, e mais uma vez, inicio aqui a fala, você se colocou aqui como uma mãe atípica. E eu vi o documentário, conheci meu filho. Conheci seu filho e vi isso aí, que você é mãe do Enzo. Né? Então, se você puder, quer dizer, brevemente, falar de você, falar da sua vida. Veja que você está com uma camisa que é Papo em Família. Exatamente. Você fica à vontade, porque o papo aqui é em família, as pessoas querem saber de quem... E às vezes a minha história, eu gostaria de ressaltar que a minha história é muito única. Então, quando eu compartilho isso na internet, vem muita comparação. Nossa, mas o Enzo é tão desenvolvido. Nossa, mas o Enzo é tão inteligente. Quem vê o Enzo, né? Quem vê o Enzo, né? Mas não parece, hoje né? o Enzo tem mais tempo de terapia do que de escola. Ele já tem 6 anos de terapia intensa na vida dele e poucos anos de escola. Como é que o autismo chega? Enzo seguia, e eu sou mãe, não era de primeira viagem, eu tenho um mais velho, então eu já tinha aquele ação, nossa, eu sou super experiente, a mãe. Mas quando ele nasce, normal, ele teve dificuldade para mamar, ele tinha muita dificuldade no sono, mas é aquela coisa, fui levando. Quando chegou perto de 1 ano, ele teve 2 podas significativas. Foi a fala, que ele balbuciava muito pouco, mas ele falava. Ele ainda não falava mamãe, mas ele falava palavras. E de repente, ele não falou mais nada. Ele ficou semanas sem querer falar mais nada. Eu falei, meu Deus, o que esse menino não tá falando mais? Cadê as palavras? Cadê a mamãe? Não falou mais nada. E a outra poda, que enquanto mãe me assustou muito, foi a alimentação. Enzo passou normalmente pela introdução alimentar. Comia fruta, comia legume, passou tudo. Depois de 1 ano, o Enzo rejeitava tudo. Mas sabe o que é tudo? De deixar de comer. Tudo ele botava pra fora, tudo ele vomitava, tudo ele fazia nojo e chorava pra comer e não pegava mais as frutinhas na mão. Tipo, a gente, enquanto mãe, você ensina a pegar a banana e ficar comendo. De repente, o Enzo não queria mais. O Enzo não queria laranja, o Enzo não tinha uma fruta que o Enzo queria. Ele ficou só mamando. E era mamando no peito. E aí, aquilo ali me assustou. Falei, gente, esse menino vai parar de comer, o que eu vou fazer? Mãe, né? Mãe quer que o filho coma. Quer que o filho fique forte, gordinho. E ele parou. Foi assim, uns 3 meses a gente vivendo uma luta para ele comer. Era na base de choro, na base de ficar 2, 3 horas para ele almoçar. Isso me assustou. E aí eu fui numa fono, porque a pediatra falou... Eu não tive uma boa experiência com pediatra, como a Monara contou. Ela não foi, na época, muito instrutiva sobre isso. Mas eu não me calei naquele momento. Eu falei, tem algumas coisas estranhas com o Enzo. Gente, o que está acontecendo com esse menino? Ele não come, ele não dorme, ele não quer mais falar. E aí eu falei assim, está acontecendo alguma coisa. Eu fui numa profissional. Qual a idade dele? Ele tinha 1 ano e 6. O Enzo tem um diagnóstico um pouquinho antes da pandemia. Entre a pandemia. Então isso dificultou um pouco a nossa vida à época, porque com aquele negócio de para tudo, nosso diagnóstico demorou um pouquinho mais a sair. A gente já não podia sair de casa, né? E aí eu fui numa profissional, uma fono, que eu conhecia, e falei com ela, Beatriz, o Enzo parou de falar. O Enzo não vem, cadê a mamãe, cadê o papai, cadê as palavras? E aí na hora, ela era muito capacitada, ela fez um teste simples com ele, colocou ele de costas pra mim e falou, chama ele, mãe. Eu chamava, Enzo, chamava pelo apelido, Birubiru, Enzo, ele não me atendia. Ele ficou, agora ela falou assim, botou ele de frente pra mim e falou, pede a ele pra apontar uma coisa. Ele não apontava nada, coisas que estavam acontecendo na minha casa e eu não estava percebendo, que ele não estava me atendendo, que ele não apontava e assim por diante. E a questão alimentar que era clássica. Ela era uma fono, então ela não podia me dar o diagnóstico. Ela falou, Isabela, ela foi bem consciente nisso aí. Eu, enquanto fono, posso te dizer que ele tem características que apontam o autismo. Você procura uma profissional.
mais capacitada, uma neuropediatra, para fazer uma avaliação dele. E aí a gente foi para a neuropediatra. Você já tinha alguma... Você já percebeu? Porque Então, você disse o seguinte, ela falou na hora que... Na hora que ela falou, a casa não me caiu. Não caiu isso não aí. Tão pesado, e às vezes as pessoas falam que vem esse luto. Por quê? Enquanto comunicadora, até através do papo, eu já tinha entrevistado várias mães. Então eu meio que já sabia, assim, quando ela me falou isso, aquilo outro, aí eu lembrei, o Igor, filho da coisa, é assim. Eu não tinha nenhum caso na minha família que eu reconheci no Enzo. Né? Hoje, eu pensando, eu acho que meu avô era autista, porque as características do Enzo são bem parecidas com o dele. Mas eu não tinha nenhum, assim, contato de crianças com isso. Mas quando ela foi me falando ali, eu senti que realmente... E a gente começou a observar mais. Começou a viver aquilo e, erradamente, mas deu aquele Google, autismo. O que é autismo? O que eu tenho que olhar no meu filho? E a gente foi procurar. E aí a gente começou a ir a neuropediatras, fez uma avaliação, que foram várias e várias sessões. E como eu te falei, a gente pegou o início da pandemia ali, então era um abre e fecha, faz e desfaz sessão, que foi que levou ao diagnóstico dele. E ele, dentro desses testes que foram feitos, ele alcançou um ranking de que ele tinha X características que o levavam para o autismo. E aí, o que a gente pode falar em termos desse ranking? Que a gente fala em níveis de suporte hoje. 1, 2 ou 3. À época, 6 anos atrás, o Enzo foi nivelado como nível 2. Porque ele reuniu características, que aí a Monara pode até explicar, que o enquadravam nesse sentido. Né? Hoje, ele já, no autismo, ele pode caminhar para o nível 3, para o nível 1, para o nível 2, isso na vida. Ele pode hoje... Então, quando ele foi diagnosticado, como nós estávamos num momento mais punjante, né? Sem fala, sem comer, com sono ruim, com tudo desregulado, a vida dele sem rotina, então ele foi diagnosticado com nível 2. Hoje, 6 anos depois, ele já é um nível 1. Porque ele hoje é uma criança mais regulada, a alimentação não melhorou em nada, mas isso aí... É a vida. Monara, vamos deixar um pouquinho a Isabela respirar, tomar uma água, porque a gente sabe que quando naturalmente vem tudo. Tudo, né? tudo. E aí vem carga, vem toda aquela questão, eu vejo que a fala, a narrativa dela é cercada naturalmente de emoção, não tem como desacoplar isso aí. Porque é uma vida, né? E é uma vida que às vezes de 6 anos, mas é uma vida de 20 anos, uma vida intensa, né? Que a pessoa vive isso. Mas, então a gente já do exemplo, né? Do Enzo aqui, compartilhado com todos nós, queria que a gente pudesse dar sequência. Então ela falou de espectro 1, espectro 2, nível 1, 2 e 3 de suporte. De suporte, por favor. Eu queria até só fazer um adendo de uma notícia muito boa que está chegando ao Brasil, e é uma novidade, muita gente não sabe. Tem sido desenvolvido alguns softwares de eye tracking. O que é isso? É um software que rastreia o seu movimento ocular. Então é apresentado para a criança uma imagem e você consegue rastrear para onde ela está olhando. Como no autismo esse contato visual é atípico, então nós dois, por exemplo, estamos olhando um no olho do outro. Uma pessoa com autismo muito provavelmente vai olhar mais para cá, vai desviar com muita frequência, não vai manter o contato visual. Então esse software rastreia e ajuda no diagnóstico. Ele não diz, nossa, não olhou, é autista. Não é isso. Mas ele complementa. Então, por exemplo, o filho da Isabela, se tivesse, né, esse recurso na época, já seria um complemento muito mais fácil. E pode rastrear a partir dos 16 meses de idade. Olha. Super barato, super acessível, mas está chegando ao Brasil e ainda não chegou ao SUS. Olha, eu vou trazer agora, o meu papel aqui não é de somente fazer ou perguntas, é de compartilhar, eu medir o papo, mas em alguns momentos eu tenho que trazer reflexões ou provocações ou intervenções. A Isabela, em algum momento, ela falou o seguinte: hoje vejo que talvez na minha família o avô possa estar. E aí eu vou fazer dois questionamentos aqui. Primeiro, esse teste que está chegando, ele pode ser aplicado a adultos? Qualquer idade a partir de 16 meses. E segundo, aqui eu também trabalho aqui um pouco, e às vezes tem que ser bastante a memória. A Isabela veio lá atrás e disse o seguinte:
porque a coisa da culpa, né? Da responsabilidade, porque a maternidade é gerado e tal, mas a gente pudesse entrar um pouquinho nisso aqui, porque eu tenho dentro de relacionamentos, que eu às vezes ouço falar, que é mais voltado para o pai tem características, então isso não é, por exemplo, a coisa da dor ou da culpa, uma questão de mãe. Não. Então eu queria que você pudesse falar um pouco desse para a gente poder caminhar. Olha, estamos chegando a 34 minutos, eu ainda não comecei, praticamente só entrei com a pauta, hein? Eles vão ter que me dar tempo aqui para poder fazer umas perguntas aqui. Pois é, a questão do autismo, né? As pessoas perguntam muito isso, as causas, a mãe pergunta, será que eu tive culpa, fiz alguma coisa e tal? O que a gente sabe hoje do autismo? De 93% a 97% dos casos são genéticos. Desses, 81% é hereditário. Então, o que significa isso? Eu posso ter uma hereditariedade, a maioria dos casos tem, né? Tem um avô, tem um tio, tem um primo e tudo mais, mas alguns casos vão ocorrer por uma formação genética ali da combinação do pai e da mãe. Só uma dúvida, carga, herança e genética é a mesma coisa? Isso. Das pessoas? Porque eu trago de família. É uma dúvida muito comum. Mas houve uma alteração, quer dizer, que pode ser alteração independente de ser genética? Na hora da formação desse casal. Cromossomial. Não, cromossomial não. Aí seria o síndrome de Down, que aí acontece aquela coisa do cromossomo. No autismo, não. No autismo, não. O que a gente tem é hereditário, quando você vai encontrar na família, isso vai ser herdado. Genético, alguns casos você não vai ter uma herança genética, vai ter uma combinação genética que favoreceu ali. Então a combinação daquele pai com aquela mãe favoreceu ali. Mas a gente ainda tem os 3%, os 3 a 1%. E aí a gente fala assim, é de causa ambiental. Aí todo mundo falou, o que eu fiz com meu filho depois que ele nasceu? Será que eu gritei, né, com Será ele? Que eu tomei um remédio? Falar disso aí. O ambiente externo leva... Esse ambiente não é externo, é interior, é no útero, durante a gestação. Então, assim, depois que nasceu, não pega autismo, não vira autismo, não existe. Mas há intercorrências durante a gestação que podem favorecer o nascimento ali do autismo. Então, o que a ciência sabe hoje, né? A gente sabe que o uso do ácido valproico, que é uma substância que se usa para controlar a convulsão em mães, o uso da maconha, uma grande frequência de infecções, algumas intercorrências, um parto prematuro, algumas intercorrências nessa gestação podem favorecer também, mas assim, eu tô falando de 3%. Volta um pouquinho nos 81%, que isso aqui tá indo, a linha tá... A questão hereditária, né? Qual que é o problema da questão hereditária? Hoje em dia, a Isabela falou, a gente bate o olho e fala, tem uma atipicidade ali. Mas algumas gerações atrás, nós não percebíamos, nem sabíamos, não se ouvia falar sobre autismo. Então, muitas vezes as famílias têm um avô, né, uma pessoa de mais idade que não se sabia que tem autismo e tem também a condição. Só que a diferença, muitas vezes, acontece por conta do nível, que era o que a gente, né, começou a falar. Dentro de um nível 1 de suporte, eu consigo ter uma funcionalidade no meu dia a dia em que muita gente acaba nem percebendo, nota alguns traços, tem alguma coisa estranha nessa pessoa, mas essa pessoa ainda funciona bem, ela trabalha, ela consegue se desenvolver na escola. Quando vai indo para um nível 2, a gente já começa a perceber uma dificuldade maior. Então, é um nível de suporte. Essa pessoa vai precisar de um nível maior de suporte. De uma assistência na escola, no trabalho, no dia a dia. E o nível 3 ainda mais. E hoje em dia, é uma outra novidade também, a gente tem usado o termo autismo profundo. Exato. Por quê? No nível 3, você ainda tem uma pessoa que tem um comprometimento muito grande, precisa de muito suporte, mas às vezes ela ainda consegue um nível de comunicação, funcionalidade. Na comunicação. Mas o autismo profundo é um quadro assim da maior gravidade, mas a gente não usa os termos leve, moderado e severo. Isso não tem. Então a gente vai usar os níveis de suporte. Mas a gente não abre mão de dizer que existe uma repercussão com relação a 81% que hereditário. Ou seja, você traz isso em algum momento, pode ser um nível 1 que não repercutiu em nada na vida. A pessoa viveu, ninguém viu isso. Nunca viu. Um pai, um avô, Mas um bisavô. Mas por quê, Roosevelt? Porque há décadas atrás, há muitas outras décadas, quando nós tínhamos os nossos manicômios e as pessoas eram internadas, todas eram internadas. Ele só é maluco. Aquela pessoa tem um distúrbio. Você tinha subdivisões para o que ela tinha?
Não, eram todos considerados dentro do mesmo grupo. E aí, com o avanço da ciência e com as coisas, foi se dividindo e foi se colocando as características. Vamos começar agora, apertar um pouquinho, porque a gente tem que ocupar o espaço aqui do programa para que seja uma voz e que essa voz ela não se concentre em poucos. Sim. Ela tem que ir e mais amplo. Ela tem que sair a campo. Hoje, o que mais atrasa o diagnóstico é a falta de acesso ou a falta de informação? Hoje em dia, o número de informações é muito maior do que em outras gerações. O que dificulta muito mais é a falta de acesso. Então, assim, toda mãe consegue levar um pediatra que, às vezes, dá esse primeiro sinal, né? A escola também ajuda a sinalizar e tudo mais. O problema é que dali para diante é mais difícil. Eu preciso levar essa criança num neuropediatra. Pouquíssimos. No município, hoje no SUS, nós só temos uma aqui em Friburgo, né? No particular, nós encontramos mais, mas ainda são raras para demanda. É um e investimento. É caro. E depois que essa neuropediatra diz, olha, realmente é autismo, vai precisar de terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicólogo, pelo menos, fora as outras terapias, a família encontra duas outras dificuldades. Primeiro, que eu trabalho fora, como é que eu vou me organizar com essa agenda de terapias e criança? Como é que financeiramente a gente se organiza? Em segundo lugar, como é que eu arco com esses tratamentos? Muitas vezes no SUS eu não encontro a vaga, no particular tem especialidade que já não encontra a vaga, é caro, então são várias dificuldades. O diagnóstico é o primeiro, né? O diagnóstico é um papel. Isabela, acho que isso é importante, que você já abriu e abriu seu coração também, e acho que é um momento, um espaço para isso aqui. Um momento mais difícil. O próximo. O próximo. Porque eu não sei o que vem aí. O que vem aí na adolescência de um autista? O que vem aí na vida adulta de um autista? Hoje eu domino. Porque hoje eu tenho a possibilidade de ter tratamento para o Enzo, eu tenho a possibilidade de ter estudado e oferecer o melhor possível dentro da nossa casa, eu tenho minha rede de apoio, eu tenho uma escola que está funcionando, eu e a nossa família. Mas e o próximo? E na adolescência, quando ele for viver em sociedade? E na vida adulta, quando ele precisar trabalhar no mercado de trabalho? E eu trago isso para gente que trabalha também enquanto profissional, porque a gente tem muita coisa publicada sobre a criança com autismo. Menos ainda sobre o adolescente, sobre a idade adulta, então quase nada. Então é um desafio para a família e para os profissionais. Nara, a gente ouve muito falar, e às vezes eu digo o seguinte, eu tive uma ocasião na Amazônia e vi o seguinte, a gente vê tanto debate, tendo tantos termos, ativismo, uma série de coisas que as pessoas que não foram, não viram, não perguntaram o que efetivamente o índio quer, eles querem tutelar ainda, o índio tem que querer isso, ou que seja. Então eu vim de lá com um pouco mais, né, conhecedor e tal, não das realidades, mas eu tive naquele momento ali e vi que existe muito mais discurso, né? E aí tem um termo que a gente fala, e a gente fala muito, que é a inclusão, né? Inclusão, a gente está em tudo, né? Então a gente fala o seguinte, inclusão hoje, mas eu queria primeiro você, ela é real ou ainda é um discurso bonito? Para começar, ela é uma palavra polêmica, porque a gente não sabe exatamente o que ela significa, até onde ela é boa onde ela não é. Por quê? Porque ela começou com a ideia de que temos que incluir, vamos colocar em todos os espaços. Isso é cidadania, isso é respeito. E aí se começou a perceber que nem todos os espaços são adequados para as pessoas com autismo e nem todas as pessoas com autismo estão preparadas para todos os espaços. Então, uma grande questão, né, que está sendo levantada na internet é: todas as crianças devem frequentar a escola regular ou não devem? E aí veio também, né, a lei que traz aí a questão do estudo de caso, que é obrigatório. Foi sancionada agora em outubro falando sobre isso. O PEI já era uma obrigatoriedade. Mas o que é isso, Rodrigo? Por que isso é tão importante? Porque, legalmente, a escola, por exemplo, que é um espaço que recebe muitas pessoas com autismo e passa um bom tempo com elas, precisa estudar cada aluno que chega. Saber, não é tem autismo ou não tem autismo, é como aquele autismo impacta a vida daquela criança. E programar, planejar uma ação, né, durante todo o ano para aquela criança, para se adaptar. Isso é inclusão. E em alguns casos, essa criança vai estar em melhor desenvolvimento em outros ambientes, outros tipos de escola. Eu pesquisei aqui para te falar de um termo, inclusão é ótimo, não estou tirando da vida, mas de equidade. Que é diferente de igualdade. Diferente de igualdade. Que é o princípio de que eu vou oferecer para você o que você precisa.
Olha só, o quanto é importante, porque a gente fala que o programa tem que ter seu sentido pedagógico, né, educativo, e é exatamente isso. Porque não existe ninguém melhor, porque eu hoje às vezes estou com um discurso, estou em sala de aula, ou um professor, falando da inclusão. É necessário incluir, temos que incluir. Como fazer a inclusão, então né? O que acontece? Vocês estão vindo aqui agora e estão trazendo, vocês que vivem isso, estão efetivamente trazendo uma contribuição. E muitas famílias não sabem, né, Isabela? A gente não encontra isso. Agora, fique à vontade para ver. Eu tenho percebido que existe um contrassenso. Não sei se é um pouco paradoxo, que existe hoje um número muito maior de diagnóstico de autismo. Por favor, tirem isso, porque a gente percebe isso. Autismo. Em contrassenso, você, Monara, por exemplo, diz da dificuldade de profissionais que possam fazer esse diagnóstico. Então, como é que por favor, tire essa... Certíssimo o seu raciocínio. Quem é que está fazendo isso? Está fazendo esse diagnóstico? Mas se a gente sabe que tem um número maior, por que a gente não tem tantas políticas públicas para acolher esse público e dar suporte? Mas é isso mesmo, tá? O que acontece? Hoje em dia as pessoas sabem mais sobre o autismo, então as mães buscam mais esse diagnóstico. Por isso, hoje em dia a gente tem mais investigações do que antigamente. O critério diagnóstico mudou. Antigamente, quando se avaliava, precisavam de muitos fatores para dizer, nossa, tem autismo. Agora, já se reduziu porque se sabe que existe um nível 1 de suporte, que vai ter menor característica, mas precisa de suporte. E a gente tem aí alguns diagnósticos também que a gente tem questionado, né? Assim, o quão fundamentados estão sendo feitos e tudo mais. Então, isso realmente aumenta o número. Mas a verdade é que a gente tem um número grande dessas pessoas. E a gente até fala muito da escola, mas a escola é a única área que eu ainda sinto que tem... Mas eu ainda sinto assim que tem uma movimentação. Mas sabe o que a gente tem, Roosevelt? Ciência. Exato. A gente tem estudo. Então, por que a gente tem mais diagnóstico? Porque a gente tem profissionais estudando mais. E a gente tem professores mais capazes de identificar. Pediatras que têm, por lei, obrigação de fazer diagnósticos. Então, a gente tem mais ciência. A gente não tinha a evolução da ciência há 40 anos atrás, quando eu nasci, para se saber que, olha, eu tenho que fazer esse teste, tem que fazer aquele outro teste. Então, a gente tem mais isso. A gente tem mais informação. Não é total, mas a gente tem mais informação. Hoje, a família tem acesso a muito mais coisas. Quem esse mês de abril me disser que não ouviu falar de autismo, por favor, me liga. Mora numa caverna. Porque onde você mora? Onde está vivendo essa pessoa que não ouviu falar de autismo em abril? E aí, quando você ouve falar mais, você se desperta mais para isso. E que bom! Não que eu queira mais diagnóstico, o que eu quero é que a ciência... A gente não... Olha só esse avanço recente aí com a questão da coluna e tal dessa cientista. Foi ciência. Foi ciência. E no autismo, às mães, tá? a mesma coisa. É ciência. É mobilização. Então, quanto mais eu, Isabela, coloco a minha voz, coloco o meu filho, mais eu tô levando pessoas a ouvir. Eu tô aqui, olha, no debate, tendo a oportunidade de falar. E quantas mil pessoas vão me ouvir? Quantas pessoas vão ter curiosidade? E a curiosidade que você te move hoje vai mover outras pessoas e está movendo cientistas a estudar como a gamificação pode ajudar no autista. Aí eu vou te provocar agora, tá? Já você está tão aberta, disponível aqui para a gente, eu acho que a oportunidade é essa, não posso perder. Tem uma fala que eu ouço dizendo o seguinte, tenho conhecimento de, por exemplo, uma pessoa que conheço, e que quando do diagnóstico de autismo, tá, de um filho, um tempo se passou e o marido não aceitou. Não aceitou, acontece não aceitou muito. E acabou o relacionamento. Poxa, pai. Aí fui saber depois que ele disse, isso é pirraça, né? Isso é pirraça da criança, isso aqui, você está dando muita atenção e tal. E aí eu queria que você pudesse passar isso, mas tem um termo que é burnout, né? Que existe o seguinte, que se fala que existe o burnout dos pais. Existe? Porque você, desculpe, tá? Aí você fala assim, mas cara, me chama aqui e começa a falar coisas desse sentido. Você não é leveza, mas você está com tanta transparência e está nos permitindo... Porque eu escolhi não transformar o autismo numa dor. Eu escolhi não colocar o autismo na frente da minha família. Eu escolhi primeiro meu filho.
para depois o autismo. E você tem uma rede de apoio. E eu tenho uma rede de apoio que transforma a minha vida e possibilidades também nesse sentido. O que acontece é que o autismo é pesado. E aí pesa, e a gente vê um monte de casos aí na internet que a gente não gostaria de ver. De mães atentando contra a própria vida e o dos filhos, porque ela não aguentou. Por que ela não aguenta? Você me pergunta, Isabela, você ama o autismo? Eu não amo o autismo, não. Isabela, você escolheu o autismo? Se você pudesse escolher, você tirava do seu filho? Claro, agora. Tiro agora. O que tem que fazer para tirar? E eu tenho certeza que famílias inteiras tirariam. Famílias com questões muito maiores tirariam assim. Mas eu escolhi viver e tive a possibilidade de transformar o autismo, no meu caso, em informação, em troca. Cada mãe que às vezes chega na rede social, nesse primeiro momento aí, eu tô sofrendo, porque na minha família, o que eu faço? E a primeira coisa que eu falo para ela é: se acolhe. Se acolhe. Porque agora começou. Se acolhe. Você não precisa se inundar do autismo, você não precisa se afogar no autismo. E uma coisa que está aí na nossa pauta, não sei se vai dar tempo, é que as famílias precisam ser acolhidas. A gente, quando vai ter o diagnóstico, eu falo isso porque aconteceu, a gente sai do médico e ele fala assim: aqui está o diagnóstico, ele é autista, você tem que fazer essa terapia, você tem que fazer isso para ele desenvolver. O cara lá não conseguiu me dizer: mãe, vai se tratar. Mãe, procura um psicólogo. Porque você vai ficar... Mãe, porque no meu caso eu que estava lá. Mas família, né? Como o Roosevelt falou, a gente fala família. Mãe, família, vamos se tratar, vamos se conhecer, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente vai ter terapias que vão ser muito indicadas para o seu filho e outras que não. E vai ter possibilidades ou não, Roosevelt. Vai ter famílias que, graças à possibilidade, vão conseguir fazer exames genéticos caríssimos. Outras não. Vai ter famílias que vão conseguir fazer, né? Sim, e tem a dor do luto. Sim. Quando você tem um filho, você planeja um nome lindo, você imagina como vai ser, fala que não vai comer açúcar, faz aquele plano. E aí você já descobre que tua criança vai se desenvolver diferente do filho da vizinha, do filho da tua irmã. Quebra. Já é difícil, é a primeira dor. Eu vou perguntar, isso aqui estava aqui, você está antecipando, eu vou buscar exatamente isso, que é o preconceito. Pois Capacitismo. Muitas vezes a mãe, ela sabe que o autismo é um desafio, mas ela lida com o autismo. Exato. O grande medo da mãe, do pai, da família é: o que vão fazer com meu filho por conta do autismo? Quando eu não estiver lá... E outra coisa, outro dia uma mãe compartilhou comigo, o Roosevelt estava andando com o filho na rua, e uma pessoa parou e falou assim: nossa, seu filho é tão lindo, nem parece que tem autismo. Mas que pena que ele tenha autismo. Né? Mas como se fosse assim, como se autismo fosse sinônimo de feiura, Você né? já tentou fazer aquilo assim com ele? Né? Então, assim, é isso que dói. E a outra coisa que é uma dor, né? Assim, o que vai ser quando eu não estiver aqui, né? Na fase adulta. Então, são muitas dores que eles precisam lidar. Fora que eu não tenho mais muito horário para descansar, porque quando eu não estou levando para terapia, às vezes minha criança está em crise. E aí eu não consigo dormir direito, porque ela também não dorme, eu não consigo alimentar. Aí esse marido, muitas vezes, né, também não aguenta o tranco, se separa. Então, são muitas realidades diferentes, algumas muito pesadas. E futuro? A ciência, você falou da ciência e tal, do futuro, falamos ali dos níveis, né? 1, 2, 3. O que se fala? O que se espera? O que se tem hoje, tá, para aquela mãe que está tendo, o pai, família que está tendo esse diagnóstico agora? Como é que está a evolução dos estudos? Muitos estudos, e às vezes a gente precisa até ter uma vírgula. Porque às vezes, por exemplo, a gente recebeu recentemente um estudo americano, né, Morara, que indicava um medicamento que era... Redentor, a cura do autismo. Isso, só que às vezes quando a gente vai para a mídia ou para a informação, chega a informação para a família: esse medicamento aqui é a cura do autismo. A leucovorina, né? E aí, às vezes, o que a gente tem que dizer é que não tem cura, como a Nara já afirmou, e que aquilo ali é um recurso que pode sim ajudar seu filho. Como já veio o canabidiol, como já veio as outras terapias. E o que eu, família, espero para o futuro? Espero uma ciência cada vez mais ao acesso de todos,
que a gente possa ter recurso mais ao acesso de todos. Espero uma sociedade mais consciente e capacitada para fazer com que o processo de inclusão seja natural, que eu não precise chegar numa empresa e dizer assim, se adeque para receber o autismo. Não, que ela esteja adequada a receber o autista. E, lógico, eu estou falando do autismo e nós estamos no mesmo, mas para receber a pessoa PCD. Então, que a gente não precise chegar na escola e falar assim, meu filho é autista, eu preciso disso, disso, disso. Que eu consiga chegar na escola e a escola falar, seu filho é autista? Então, para ele, eu já tenho aqui a orientação educacional. O AE estruturado. E agora eu vou procurar, vou provocar, então, Monara, porque, mais uma vez, o espaço tem que ser um espaço de fala, de mensagem, de recado, ou o que for nesse sentido. Hoje nós temos aí no Brasil, acho que em torno de 2.400.000 pessoas com autismo, né? Já, e entre elas homens masculino 1,4 milhão e mulheres 1 milhão. E a gente tem essa fala, mas falta muito, Monara. Falta muito. É uma caminhada muito grande. Eu escutei aqui, eu vou falar, e aqui não existe essa coisa de o programa tem um engajamento com isso, não pode falar. A gente precisa saber o seguinte, às vezes tem cidades que são menores do que a sua cidade onde você está, menores do que muitas cidades, que às vezes tem políticas, quer dizer, destinadas, e como exatamente a Isabela acabou de falar, não espera para que seja provocado por uma questão. Dentro da sociedade nós temos um número, obviamente, de diagnósticos de pessoas com autismo. E a gente precisa já, não é se antecipar, mas se colocar ali. Então, eu vejo, nós vamos ter... A gente está falando tanto de UCG e essas coisas, inclui isso. Então, é exatamente isso. O que a gente eu vejo e tal, essa coisa, às vezes, do sofrimento de famílias que, quando tem que sair do seu município para levar para fazer um tratamento oncológico, né? Em outra cidade que aí depois vai com o familiar, depois volta enjoado, tem problemas de enjoo e tal, aquelas coisas todas e tal. Você imagina o seguinte, o dia inteiro passar fora com a situação e a família já envolvida naquilo. Mas fala um pouco disso, por favor. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode ver as coisas que estão acontecendo, não estão acontecendo? Que aqui possa ser uma tribuna, efetivamente, de pessoas que trabalham com isso, pessoas que a Isabela, a gente precisa ver o seguinte, existe por trás disso tudo, eu não gostaria de ter. Eu não vou dizer aqui que eu não sofro, vou dizer aqui que eu não tenho dias de ir para debaixo do chuveiro e ter minhas crises, mas acontece o seguinte, mas ela está aqui com a firmeza de quem pode usar uma tribuna dessa para dizer o seguinte, gente, olha só, existe, é realidade, a gente tem que saber como viver isso e viver melhor. Penso que seja assim. Então foi o recado que você deu aqui. Hoje, o que uma família pode contar, né? Hoje, no estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria Estadual de Saúde, nós temos a Superintendência da Pessoa com Autismo, que desenvolve várias ações, vai lançar agora um curso online para profissionais, estou no curso também, tem outros profissionais, e tem o SEDTEA, que é uma das ações, né, uma organização ali dentro, que ajuda nesse diagnóstico, que faz esse diagnóstico. Então, muitos municípios não conseguem oferecer isso, e quem está ali no processo de investigação pode procurar a rede pública, vai procurar o médico, né, na unidade de saúde, e havendo aí uma suspeita pode ser encaminhado para o SEDTEA. Agora, o que você falou, nossa, mas a criança precisa ir ao Rio de Janeiro, é feito todo, né, uma caminhada para isso, mas a gente tem também experiências que os municípios podem anotar. Tem várias cidades aqui no Rio de Janeiro que estão com experiências bem interessantes, mas uma que eu cito, eu acabei de sair, né, trabalhei lá até dezembro, mas é a Rede Casa do Autismo em Cachoeira de Macacu. Lá é feita a avaliação e é ofertado também esse trabalho. E pasme, foi um projeto idealizado pela doutora Gislaine, que é assim, uma médica de excelência daqui de Friburgo. E eu e ela íamos para outra cidade para empreender esse projeto lá e a gente ainda não conta com isso aqui. Sim. Pode, é de baixo custo, é um trabalho de excelência que pode ser replicado. Isso ajuda, a Casa do Autismo não é uma solução. Não. Mas ela ajuda a centralizar ações e questões que vão ajudar a pessoa autista a ter um lugar. Sabe o que falta? Tipo assim,
Eu recebi o diagnóstico, e agora o que eu faço? E mais do que isso, Isabela, o foco não é nem só a pessoa com autismo, é a família. A Porque proposta do projeto é esse dá, acolhimento e treinamento familiar. Porque não dá para o sistema público, privado, acolher todo mundo. Não dá. Então a gente tem que capacitar as famílias. Nós temos, você me falou aqui em Cachoeiro Magapu, município... Niterói, avançadíssimo. Teresópolis e Petrópolis temos? Sabe a gente tem ações em cada cidade. Essa casa, não. São outros modelos. Alguns são assim, até de atendimento, mas não fazem a proposta da intervenção familiar, nem tudo mais. Curitiba agora trouxe um programa de treinamento para as famílias. Vamos fazer um apelo. Né? Acho que com relação a isso, a gente tem que ter maturidade para a gente colocar. Nós estamos na sede de Nova Friburgo, que Nova Friburgo possa dar esse exemplo com relação à região serrana, aqui nos dirigindo aqui ao prefeito, ao secretário de saúde, para que a pessoa fala questão de sensibilidade. Hoje não é mais sensibilidade, né? Hoje é um programa que a gente pode fazer e trazer e colocar, como vocês estão falando de Cachoeiro do Magapu, como uma referência, que a nossa cidade, ou Friburgo, ou Teresópolis, ou Petrópolis, a gente possa ter exatamente essa política que possa a gente ter o enfrentamento disso, porque aqui os números que eu falei significam uma cidade invisível, né? E que a gente tem que descortinar isso e tem que trabalhar com essa realidade. Não adianta dizer, olha, mas que criança bonita, mas ela, se não fosse, ela é diferente ou o que seja. Tem que saber, e a gente não sabe. A gente não sabe. Eu digo outra coisa, nós estamos um país que está envelhecendo muito e muito rapidamente. Nós não sabemos trabalhar com os nossos idosos. Nem o idoso típico, que dirá o atípico. Não existem políticas para isso. E é o que acontece. Nós, adultos aqui, nós temos essa dificuldade e às vezes parece que é um preconceito, mas não, mas é a falta, é a nossa ignorância. Então a gente precisa, eu falo sempre, nós precisamos nos alfabetizar. Queria que você mandasse o seu recado. Sim, por favor. E aqui eu termino o seguinte, geralmente o programa acabou, a gente pensou que fosse grande, você tem um horário, estamos aqui terminando o programa, e a Isabela falou assim, olha, eu tenho que fazer o meu merchan. Eu tenho que fazer o meu merchan também, de pegar o Enzo também, né? Isso, eu também. Eu tô aqui, já estou aqui no celular toda hora avisando a escola. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos que ela vai pegar o Enzo. Mas eu queria dizer o seguinte, o que vocês vieram aqui para falar em 1 minuto cada uma, que não falaram, e se chegar em casa, chegar no trabalho ou fora, dizer assim, poxa vida, vocês perderam a oportunidade de falar isso aqui. Então, já agradecendo a vocês pelo carinho e pela delicadeza de tocar num tema que a gente, para mim, é sensível, naturalmente, mas que deve ser sensível para todos, para toda a sociedade, que possa ter um processo de envolvimento. Eu posso, de alguma forma, contribuir e ser alguém pela Cianf, nós vamos conversar. Um agente no processo de transformação dentro desse processo e dessa cidade, descortinar essa cidade que hoje, às vezes, ela é coberta e ela é invisível. Seu 1 minuto para que você possa dirigir. Meu minuto tem várias coisas que a gente não ia falar, mas eu vou usar o meu minuto para chamar você, sociedade, nesse mês de abril, a participar junto com as famílias friburguenses. Nós temos muitas famílias mobilizadoras. Estamos sim usando esse mês para ter voz, para ocupar os espaços e para dar visibilidade, né? A gente tem várias pessoas, empresas, entidades apoiando aí. A gente eu estive lá na Cianf, a gente está se programando para fazer uma ação também lá junto. Logo, logo a gente vai divulgar isso aí, mas a gente já tem uma programação estabelecida. A gente abre o mês de abril com uma campanha de ocupação das escolas. A gente está abrindo para as escolas, a gente preparou um material que vai na agenda das crianças para que a gente acesse muitas famílias com informações básicas sobre o autismo. No dia 18 de abril, estão todos convidados, não só famílias autistas, mas todas as famílias, para uma ação que a gente quer acolher essas famílias lá no Instituto Ser Criativo, ali na General Osório. Vai ser uma tarde de confraternização, para que a gente possa estar junto, para que a gente possa olhar no olho um do outro e falar, família, estou aqui, estou com você, minha mão está estendida. No dia 25, Roosevelt, tem um convite muito legal para fazer. A UF, que tem um núcleo de estudos para o autismo, vai trazer de Niterói a professora Diana, que vai falar sobre o tema da campanha anual desse ano, que é a autonomia se constrói com apoio. Ela também é uma mãe de um autista adulto, vai compartilhar ali informações muito importantes. Está sendo promovido também pelo Papo, mas com um grupo
Corações da UF, então pode acessar os Instagrams lá para ter acesso e participar dessa formação da UF. E para encerrar nosso mês de abril aí de uma maneira de coração aberto, para formar, para mostrar para a sociedade que nós existimos, a gente vai ter uma caminhada, como acontece nacionalmente, né? A gente segue a campanha nacional, está acontecendo em vários lugares do Brasil, que é a campanha do Autonomia se Constrói com Apoio. A gente vai caminhar. Quando é? Dia 26 de abril, é um domingo de manhã em Nova Friburgo. Em outros municípios também acontece, né? Cada município é um dia. Pode fazer Friburgo, então, que dia da Nossa, semana? vai ser domingo, 26 de abril, nossa concentração às 9 horas da manhã, na Praça Demerval Barbosa Moreira, e a gente caminha ali até o final da Alberto Browne, simplesmente para caminhar, para estar junto, para se olhar no olho, para uma mãe olhar para outra e falar assim, ó, eu existo, você existe, seu filho está aqui. Então, compartilhem disso, apoiem, tragam essa motivação para a família de vocês, para as empresas, para Nova Friburgo, para que a gente faça em abril, Roosevelt, mas para que a gente faça o ano inteiro. Olha só, Usei mais que um minuto. a nossa chefe aqui, né, vai ter que se virar na edição e não cortar, e vai ser difícil para cortar. Favor. Mas seu momento final. Tá. Eu trago um convite para o mês de abril. Você pode trabalhar com uma pessoa com autismo. Seu filho na escola pode ter uma pessoa com autismo. Do lado da sua casa pode morar alguém com autismo. Você pode ter alguém na sua família ou uma geração que ainda virá. Então, que nós possamos usar o mês de abril para divulgar informações, para unir vozes e para unir mãos. Porque um mundo melhor para todos precisa ser melhor para todos. Eu queria agradecer a vocês. Acho que foi mais do que um programa de debate. Foi um programa de consciência, né? Da gente buscar consciência. Acho que é aqui que a gente possa ter impactado e que a gente chegue aí a lares e a empresas e que as pessoas nunca se preocuparam em poder, em parar para ouvir, né? E o que eu falo sempre, se você iniciou esse programa de uma forma, que você saia com certeza de outro. Saia alimentado do que elas trouxeram aqui. A informação, dados. Isso é conhecimento, e que você possa se apropriar disso, ter o sentido de pertencimento e levar isso para o seu dia a dia. Todos nós somos na vida, em alguns momentos, e às vezes em muitos momentos, nós somos agentes de transformação. E a gente tem a possibilidade de impactar a sociedade. E o que a gente fica feliz com certeza é em servir, em ver pessoas melhores, em fazer pessoas melhores. E o que a gente buscou aqui foi isso, exatamente. Não é falar das dores, é falar da realidade, mas com leveza, daqueles que assumem o papel de poder ser agentes de transformação. Cada um no seu exemplo, cada um no seu espaço, cada um vivendo a sua vida, mas querendo naturalmente que a vida de vocês possa ser, de alguma forma, um exemplo positivo na vida de todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade de você estar aqui. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Até a próxima semana. Até lá.